Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão da projeção astral, mas eu vou começar com uma pergunta muito trivial, principalmente para quem não é inscrito no meu canal, para quem está chegando aqui há pouco tempo. O que você acha que acontece com a sua consciência quando você dorme? Pensa comigo, você fecha os olhos, você apaga e simplesmente em instantes a realidade ao teu redor desaparece. A realidade some, como num passe de mágica. Mas a sua mente não para. Pelo contrário, ela continua em grande atividade, criando cenários, criando interações com diversas pessoas que você conhece e muitas que não conhece, produzindo experiências como se fosse um filme da vida real, mas um filme tão real e tão poderoso, experiências tão vívidas que muitas vezes parecem mais reais do que a própria vida real. E se eu disser para vocês, principalmente para quem está chegando agora no canal, que o sono não é exatamente o que você pensa. O sono não é apenas um mecanismo biológico para restaurar a tua energia, para restaurar o corpo, para preservar suas células, para se recuperar. Se eu dissesse para vocês que o sonho é muito mais do que algo para recuperação biológica, o sonho, na verdade, o mundo dos sonhos, seja a projeção astral ou não, seja o sonho lúcido ou o sonho comum, todo sonho é um portal. Todo sonho te leva para uma dimensão muito mais profunda da consciência. É claro que existem escalas, existem compartimentos e subdivisões. Existe o sonho lúcido, existe o sonho comum, existe a projeção astral, existem os graus, os mais diversos graus de consciência, mas a verdade que você tem que compreender é que tudo que você aprendeu na tua vida sobre o sonho, sobre o sono, não passa de uma pequena ponta do iceberg. Eu diria para vocês que o sonho nada mais é do que uma outra realidade da vida, uma outra forma de perceber o mundo e perceber a si mesmo. E quando eu digo isso, eu não estou falando para vocês ignorarem o fato de que a ciência nos dá um conhecimento muito importante, nos diz que o sono ele é uma espécie de processo essencial para a nossa regeneração cerebral, para que a gente se recupere, para que as nossas células, em certa medida, se recuperem. O nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, os nossos órgãos, tudo ali você vai perceber nos estudos mais modernos que o sono, que boas horas de sono são essenciais para que você tenha uma reestruturação, uma regeneração celular, uma regeneração cerebral. Mas isso não esclarece muitos dos mistérios. Como é que algumas pessoas têm sonhos premonitórios? Como é que muitas pessoas voltam de um sonho, acordam no seu leito com a sensação de que aquilo que viveram foi até mais real do que a própria vida? Por que a gente tem emoções tão intensas, tão poderosas em situações que a gente nunca viveu, que está na nossa mente, se é que está só na nossa mente, que é simplesmente um sonho, uma criação mental completamente ao acaso, sem muito motivo, né, sem explicação? Que a ciência, nesse ponto, ela não explica muita coisa. Ela diz que serve para isso, você vai apertar, quase que você chega de noite, aperta um botãozinho, e aquele botãozinho apaga, faz com que a tua armadura de carne e osso apague, e você entra num transe ali. As pessoas não param para pensar como é que o ato de deitar e dormir é estranho, é bizarro, é no mínimo muito curioso. Tá? Você simplesmente todo dia ou toda noite, né, normalmente de noite, chega ali num certo momento que você deita e entra em transe, porque o sono, né, o ato de dormir e consequentemente o ato de sonhar é uma bizarrice, é uma estranheza sem tamanho se você não perceber numa ótica espiritual. Você simplesmente chega, deita, apaga e entra em transe. Para quê? Para recarregar a bateria do corpo físico? Poderia ser muito mais fácil, né? A divindade não seria tão trivial para criar uma coisa tão simples e tão desnecessária. Você tem que parar ali. Você poderia, sei lá, apertar, tocar um dedo no outro, enfim, estou conjecturando aqui, mas para você recarregar suas baterias, poderia ter uma coisa mais simples do que você entrar num transe e com várias criações mentais, histórias, ideias, relações, amizades, guerras, doenças,
fugas, voo, levitações, porque no mundo dos sonhos a gente vive um filme de Hollywood. Então, não estou falando para vocês que vocês têm que negar o que a ciência explica. O sono é importantíssimo para a regeneração cerebral, para que você tenha o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento da mente. As crianças, de uma forma geral, principalmente nos primeiros 10 anos de vida, elas têm que ter aquele sono ali bem regulado, bem direitinho. Na verdade, a maioria das pessoas também. Aí entra a questão da melatonina. Enfim, eu não vou entrar nisso agora. Mas o que eu quero trazer para vocês é a estranheza do que é o ato de sonhar. As pessoas, em geral, passam as suas vidas sem perceber o que é isso, o que é deitar e dormir e imaginar um monte de coisa, um monte de fantasia, um monte de luta, um monte de mistério, ou então simplesmente símbolos, imagens que surgem na tua mente, olhares, um rosto de uma mulher, um rosto de um homem, um cachorro que aparece, e tudo como se fosse um grande quebra-cabeça que você tem que decifrar. Mas para que tudo isso? A nossa mente é maluca? Deus criou isso aí para nada? O nosso corpo não teria um mecanismo um pouquinho mais sofisticado para recarregar a bateria do que ficar pensando em um monte de coisa? É porque a ciência não explica a parte espiritual ainda. A ciência não explica um fato inexorável da vida, que o sonho nada mais é do que um portal para dimensões muito mais profundas da consciência, e não só da tua consciência, mas também para dimensões astrais, que se subdividem em diversas frequências. Olha que interessante, existe a dimensão física, existe a dimensão astral, que se subdivide em diversas camadas, diversas frequências. Aí você vai ter a dimensão mental, aí tem a dimensão, pode chamar de átmica, causal, búdica, enfim, aí o jogo vai ficando mais sofisticado e mais complicado para a gente trabalhar aqui agora. Mas o que eu estou falando para vocês é que o sonho nada mais é do que um portal para outras dimensões. Isso a gente pode comprovar não só pela ciência, mas pela experiência humana de cada um. Cada vez mais a gente vai encontrar relatos de pessoas que se dizem conscientes, que se dizem vivas, fora do corpo físico, pessoas que tiveram a experiência de sair do próprio corpo e perceber o ambiente ao redor, pessoas que despertaram no próprio quarto, na própria sala de estar, na própria cozinha, e perceberam que estavam num plano muito além do plano material. Isso pode acontecer delas despertarem no plano bem próximo ao material. Aí vai ver a casa, a sala, igualzinho. E normalmente a gente chama isso de duplo do físico, seja o duplo etérico, o duplo energético, a contraparte, vai chamar como quiser, mas que vocês têm que entender que existe o plano físico e no plano astral existe uma primeira camada energética que compõe uma realidade mais ou menos como uma película em torno desse físico, e existe uma contraparte astral, uma contraparte extrafísica do plano físico, onde o quarto é igual, onde as paredes são iguais, e em alguns casos, em alguns locais, você vai ver que além de ter tudo igualzinho, eles são maiores. Às vezes o quarto é idêntico, mas não é idêntico porque vai ter uma porta a mais, ou então vai ter um objeto ali no quarto que não estava, mas o resto do quarto é igualzinho, porque são frequências vibracionais. E o que eu quero passar para vocês é justamente isso, que cada vez mais eu consigo perceber que as pessoas despertam para esse tipo de realidade. Até amigos meus, que muitas vezes tratavam o tema com uma certa chacota, começaram a ter algumas experiências de projeção de forma inconsciente. A catalepsia projetiva, os sons intracranianos, é claro que traz um certo desespero, né? Mas eu estou rindo, mas é super normal, porque isso não acarreta nenhum tipo de problema, não traz nenhum tipo de problema para a pessoa, mas é chato no início. A pessoa acordar paralisada com um som intracraniano, que são sons que a glândula pineal acaba, muitas vezes nesse movimento de emitir essa frequência vibracional, principalmente ativando a mediunidade ou o parapsiquismo, né? Que a glândula pineal é como se fosse uma antena receptora e também trabalha como uma emissora.
jogando a tua frequência para o universo, mas ela captura também e ela trabalha com essas manifestações. O som intracraniano é um desses, tá? A catalepsia projetiva, enfim. O que vocês têm que entender é que cada vez mais as pessoas despertam para uma nova forma de realidade, uma nova forma de encarar a realidade. E isso é sinal de um momento de transição. Não diria só transição planetária, mas transição de consciência, onde as pessoas mudam o nível vibracional, atingindo patamares cada vez mais elevados de consciência. E então, eu diria para vocês que a gente não precisa procurar a prova cabal na ciência, mas simplesmente quando você percebe que muitas pessoas estão tendo sonhos premonitórios, sonhos que vão acontecer, que elas tiveram contato pelo sonho lúcido ou então pela projeção astral. Mas o sonho lúcido também, em certa medida, é uma forma de projeção astral, porque talvez não tenha saído do corpo como um todo aqui, às vezes não saiu tudo e não foi para o universo aí vasculhar, mas você saiu um pouquinho e só de estar flutuando a 20 centímetros ou 1 metro do teu corpo, você consegue acessar de forma muito mais clara o plano espiritual, o plano astral. E você tem sonhos premonitórios, porque você acessa o invisível, você pode acessar o akasha, que seria esse elemento onde muitas vezes você vai encontrar uma informação da tua própria vida, seja do passado ou do futuro, ou de pessoas que estão ao teu redor, tá? Então, na projeção astral, você tem acesso a vidas passadas, você tem acesso ao que pode acontecer. Eu já falei para vocês que foi numa das projeções, eu já tive, assim, várias experiências de projeção astral, onde eu capturei fragmentos de vidas passadas e de situações no futuro também. Mas, particularmente, eu tive uma projeção astral que eu fui conduzido por uma espécie de espaço vazio sideral, que eu associei no momento nesse dia com o elemento akasha, que nesse local eu tive acesso a uma espécie de sarcófago, de cripta, onde tinha uma pessoa deitada. Esse relato está no meu canal, basta procurar. E nesse momento eu vi essa pessoa deitada e me reconheci como essa pessoa. E essa pessoa mudou para outra, e daqui a pouco foi mudando, e eu vi centenas e centenas de reencarnações minhas. Eu vi reencarnação quando eu estava nesse planeta, quando eu não estava no planeta, quando eu fui um monge tibetano, quando eu fui um fazendeiro, quando eu fui uma mulher, quando eu fui um homem, quando eu fui magro, quando eu fui gordo, enfim, gordinho eu ainda estou. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando você está fora do corpo, você acessa com muito mais facilidade esse tipo de conhecimento que é oculto e que, na verdade, no corpo físico você tem muito mais dificuldade, mesmo com o parapsiquismo adiantado, mesmo tendo intuição, tudo isso, né? Fora do corpo é uma outra coisa. Fora do corpo, a realidade ela é realmente fascinante, não tem a menor comparação com que a vida que a gente vive aqui. Por mais que o mundo seja belo, que as coisas do mundo tenham grande importância, mas se você comparar de uma forma muito dura, isso aqui é uma poeirazinha. Isso aqui, frente ao universo astral, ao universo mental, as subdivisões das próprias realidades do astral, né? Que você vai ter ali várias frequências, desde o umbral denso, pesadaço, lá nos abismos, nas catacumbas, nas escadarias que te levam lá para os infernos abissais, que não é mole não, até as cidadelas mais sutis, onde você quase não tem forma, no próprio astral, mais ou menos na 7ª dimensão, ou talvez na 9ª. Eu particularmente não tenho certeza quantas frequências tem, se são 7, se são 8, se são 9. Cada vez acredito que tem mais subdivisões em frequências, quanto mais eu tenho experiência. Só que é mais difícil você trazer de forma lúcida muitas experiências nessas colônias, né? Não são nem colônias, né? 6ª e 7ª frequência já é uma coisa muito próxima do plano mental. Eu diria que é uma espécie de escola preparatória para você ter experiência no plano mental, porque os indivíduos são completamente distintos dos da 3ª dimensão, da 3ª frequência, como, por exemplo, a gente encontra no nosso lar, em colônias de vibração um pouquinho mais semelhante à nossa, tá? É claro que dentro dessas colônias como o nosso lar, você vai encontrar algumas envergaduras conscienciais que poderiam estar na 6ª, 7ª dimensão, e eles abdicam dessa passagem de frequência para poder ajudar
os que ainda estão na terceira frequência. Mas a verdade é que cidadelas, cidades, colônias como o nosso lar, elas ainda estão no nível de transição, ainda se apegam muito à matéria. São muito semelhantes ao que a gente vive aqui na Terra. Mas voltando um pouquinho à ideia do sonho, então o que me traz estranheza é que muitas pessoas não percebam que o sonho, que o movimento do sono, né, de você entrar ali, de você dormir e de posteriormente sonhar, é uma coisa completamente louca se você não levar em consideração que existe um componente espiritual. Para quem é cético, para quem é materialista, eu não consigo entender como é que as pessoas acreditam que simplesmente você tem que recarregar a bateria ali, deitando teu corpo físico ali, e aquele ali serve só para isso. Que transe é esse? Como é que você entra nesse transe que é o sono? Você não aperta um botãozinho. Eu falei do botãozinho, mas na verdade tem até gente que tem dificuldade de pegar no sono. Mas você simplesmente, em algum momento, você vai entrar nesse transe. Mas as pessoas não percebem que é um transe, que é um estado alterado de consciência. E que nesse estado de consciência, você muitas vezes, pelas atividades cerebrais, está extremamente consciente, está extremamente ativo, mesmo dormindo. Mas que loucura é essa? Como é que você está ativo, criando imagem, vivendo diversas situações, se você está dormindo, recarregando a bateria do carro? A ideia não é recarregar a bateria? Então, o porquê de tudo isso? E é por isso que eu digo para vocês, quem teve a experiência de projeção astral, pelo menos uma experiência na vida, ou então quem tem sonhos lúcidos recorrentes e traz aquela sensação de volta para o corpo, mas principalmente quem já teve uma projeção astral consciente, quem já vivenciou uma experiência de projeção astral, isso não é apenas um conceito abstrato ou uma ideia filosófica distante que você pode sair do teu corpo físico, que a consciência se perpetua, que continua viva, que subsiste ao corpo físico. Não é uma ideia conceitual, não é uma abstração filosófica distante. É uma experiência viva, é uma experiência tangível, é uma experiência transformadora, e transformadora de tal forma que a sua vida será norteada pelo dia que você saiu do corpo, que você saiu do corpo com consciência e com lucidez, porque você vai ter a percepção inequívoca que a realidade continua, que a vida continua. Então, é a experiência mais transformadora que você pode ter. No meu ponto de vista, é a projeção astral. Porque quando a gente se projeta para fora do corpo físico, quando a gente percebe que aquele corpinho de carne, de pele, de osso, não é a única realidade, e é muito comum que as pessoas que se projetem para fora do corpo já tivessem essa sensação de que o corpo físico não é a realidade, isso facilita muito a projeção, a percepção de quem verdadeiramente somos, de quem verdadeiramente cada um de nós é, do que é real, do que é ilusório, do que está drasticamente ligado à ilusão e o que não está. Isso altera a nossa percepção da realidade. Isso altera como é que a gente percebe a vida, como é que a gente vai agir no mundo. Porque a maioria das pessoas tratam o corpo físico como o epicentro da nossa vida. Sempre achando que a única coisa que existe é o corpo, que ele é o centro da existência, que ele é a única coisa que existe, sem ele a gente não sobrevive, sem o corpo não tem vida, sem atividade cerebral, toda essa baboseira, tá? Mas quando você sai do corpo, você percebe que você é apenas uma casquinha, é um veículo temporário. Essa é a verdadeira realidade da vida. A verdadeira essência da consciência se expande para dimensões que escapam à lógica, que escapam ao limite, que escapam à inteligência, ao intelecto, à racionalidade, à reflexão, aos limites do mundo material. A projeção da consciência vai te fazer perceber que esse mundo que a gente vive não passa de uma caverna de Platão. E para quem já saiu do corpo de forma consciente, a sensação de liberdade ela é indescritível. Em algumas experiências de projeção astral, quando você está muito sutil, você não vai perceber nenhum tipo de limitação física. Você não percebe nem que o teu corpo astral, né, tem um peso, porque normalmente você está em astral, mas às vezes você se comporta de tal forma, respeitando a lei da gravidade, a lei da física, quando você sai com muita energia. Mas quando você sai muito sutil, você fica quase que infinitamente expansivo. Você se sente mais inteiro, mais conectado, mais consciente, como se fosse parte de algo muito maior, algo que transcende essa natureza que a gente percebe como real e como não é, e que não é.
transcende qualquer conceito humano, qualquer tipo de existência efêmera. Tá? Então é por isso que eu digo para vocês que a projeção astral é como se a gente estivesse abandonando um vaso de barro. Porque quando você abandona o corpo físico, é como se você estivesse acessando não só uma realidade nova, mas um nível de consciência muito mais profundo, onde você acessa realidades mais intuitivas e mais reais do que quando você está no corpo, no filtro da matéria, porque o corpo físico ele é uma espécie de filtro. Também é muito legal na projeção astral quando você voa muito acima, né, dos prédios, das copas, das maiores árvores, e depois você vem descendo em grande velocidade. Tem muitas experiências maravilhosas e assim, coisas simples. Você está voando por cima de uma árvore, voando por cima de um céu. Eu tive uma experiência no passado que me marcou, foi uma coisa simples. Eu acordei e saí, escorreguei pelos andares do apartamento, fui atravessando as paredes de todo mundo. Quando eu vi, eu desci, eu mergulhei na garagem do meu prédio, abri os braços e fui voando pela garagem, como se eu estivesse voando num filme de Hollywood. Eu falei, é simples. Você fala, por que foi tão legal? Não sei. Mas aquilo ali foi num nível de consciência tão suprassumo, tão poderoso, que eu conseguia perceber com clareza quando eu atravessava as partículas da madeira, do concreto na garagem. Eu via as partículas atravessando. Isso também é muito comum, mas esses detalhes são muito fascinantes. A verdade é essa. Ele te oferece uma riqueza de detalhes que você não vai encontrar aqui. Você está vendo a madeira aqui? Pô, você pode pegar uma lente macro de macrofotografia, né? Eu trabalho com você, sou fotógrafo também, além de filmmaker. Você vai tirar uma foto aqui com uma lente macro maravilhosa, você vai ver a textura, vai ver tudo, mas você vê isso com os teus próprios olhos, você atravessar a madeira, atravessar a textura da madeira, da pedra, isso é fantástico. Não tem como a gente comparar a realidade física, essa coisa brutal e simples que é a matéria, por mais que seja importante. Não estou falando para vocês depreciarem a matéria. Eu tenho que sair daqui do corpo, vou desistir de viver, de reencarnar. Não, tem que viver. Tá aqui nessa prisãozinha, tem que tratar a prisão com carinho e fazer o melhor possível. Mas a diferença é brutal. A diferença é brutal. Como eu falei para vocês, só de vocês explorarem paisagens maravilhosas, repletas de detalhes impressionantes, a coloração das folhas das árvores muitas vezes é completamente diferente do que a gente vê aqui. E além de tudo isso, a gente acaba interagindo com seres tanto do nosso planeta quanto dos outros planetas, que é um pouco mais raro. Não é essa loucura que o pessoal está botando na internet também não, que é toda hora, que não é. Mas você interage sim com seres de outros planetas, de outras dimensões, seres elementais da natureza, que também não é fácil. Ter contato com esses seres é muito difícil. Mas quando você tem uma experiência, saiba também que vai marcar a tua vida. Porque é uma coisa muito diferente de encontrar um espírito como a gente. Tá? Encontrei um cara que nem eu, que saiu do corpo, estava ali, um obsessor, um mentor, também é legal o mentor, claro. Mas quando você vê um elemental, um ser da natureza que está numa frequência, num tipo de evolução diferente do teu, pô, isso é fantástico. E quando eu digo isso para vocês, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando isso para me gabar dessas minhas experiências, porque todo mundo pode passar pelo mesmo tipo de experiência. Quando você vê nos filmes aí que existem fadas, gnomos, que existem trolls, que existem criaturas da natureza, tudo isso é real. Claro que é a sua maneira, mas todos nós em experiência de projeção astral, em clarividência também você consegue acessar, mas em projeção astral é muito mais fácil. Quando você está numa frequência sutil, você tem muita facilidade de acessar diversos níveis, diversos fractais, diversas frequências dimensionais. Isso é maravilhoso. Eu falo disso o dia todo, né? Desde os 12 anos de idade, meus amigos me sacaneiam o dia todo por isso. Mas como eu levo na boa, como também eu deixo me zoar, mas eu zoo, também entro na brincadeira, e eles sabem que isso é real para mim, mesmo na brincadeira me respeitam, né? E alguns que já tiveram experiência de tanto conviverem comigo desde o colégio, eu falar, pessoal jogando jogo de tabuleiro, jogando pôquer, quando jogava pôquer, eu falava lá das minhas experiências, pessoal me zoando, tirando uma onda, tirando um sarro, mas no final, aí tem alguém que tem uma catalepsia projetiva, tem alguém que tem uma experiência poderosa, né? Veio como um sonho lúcido, aí vem falar comigo, é quando morre alguém, pergunta se eu tô vendo, mas o que eu quero falar para vocês é que as pessoas, no fundo, cada vez acreditam mais
Por quê? Elas não acreditam por acreditar, porque muitas delas estão tendo experiências, cada uma no seu nível. E o legal dessas experiências todas é que alguns desses seres que a gente tem contato, esses seres mais elevados, iluminados, benevolentes, eles acabam, pelo contato direto com eles nos oferecem insights, mas mais do que insights profundos sobre a vida, sobre o universo, sobre o enigma da criação, o fato de você estar ao lado deles, a tua frequência vibracional muda muitas das vezes e faz com que você olhe para dentro de você. Você tem em muitos momentos, em contato com esses seres, você entra numa espécie de estado alterado de consciência fora do próprio corpo físico, normalmente acessando o chakra coronário, tá? E nesse ponto você vai entrar ali no tipo de samadhi, você vai ter um acesso muito além do teu acesso normal às frequências vibracionais do mundo, aos seres intergalácticos, aos elementais. Vai também ter muito a ver com o que você pensa naquele momento, no teu estado de espírito, em que parte geográfica você está. Porque se você tiver uma experiência fora do corpo, numa reserva florestal, num bairro de muita natureza, é mais fácil que você tenha contato com elementais, como, por exemplo, um gnomo, uma fada, caverna. Tem a ver com rocha, com reserva florestal, com pedra. Se você estiver no mar, tiver uma experiência de projeção astral, é muito mais fácil você ter contato com silfos e ondinas. Ondinas são os espíritos, são os elementais da água. E os silfos são os do ar. E eles estão muito presentes no mar, porque venta muito. Em síntese, o nível de consciência de cada um vai determinar o tipo de experiência. Esse nível de consciência muitas vezes é muito intenso, muito vívido, e quando você retorna para o corpo físico, a percepção da realidade material ela é completamente distorcida. Você tem uma estranheza brutal. A física que a gente conhece, a lógica que rege o nosso mundo, tudo que explica para a gente como é que o corpo deve se comportar, leis de gravidade, tudo isso. Por mais que isso aí explique certinho, que você saiba que as coisas têm que acontecer de tal forma, quando você volta para o corpo físico, a ilusão do corpo físico é extremamente palpável, é extremamente visceral. Há uma sensação de distanciamento nesse retorno para o corpo físico absurda, uma certeza avassaladora que você não é o corpo, que isso não é quem somos e que tudo que nos prende se liga a essa tridimensionalidade da física. E, na verdade, nesse instante, você percebe de forma direta e inequívoca que a gente vive numa ilusão temporária, tá? Mas a sensação de não pertencimento ao corpo físico é imensa. Quando você está numa dimensão sutil, quando você sai acessando chakras como o coronário, quando você está num nível de vibração que para você é quase um nível celestial, e você volta para o corpo denso, você tem um choque de realidade, uma consciência que tem esse tipo de experiência. Quando você se projeta para fora e tem contato com esses seres, quando você vai em dimensões mais sutis, como da 7ª frequência, 6ª, 8ª, 9ª, projeção em plano mental, eu nem falo. Você volta para cá, você não quer ficar aqui, meu amigo, você quer meter o pé daqui, você quer sair de qualquer jeito. Então é muito delicado nesse ponto, porque te traz uma angústia visceral por alguns minutos, alguns segundos. Você fica ali sentado no corpo e fala: meu Deus do céu, voltei para cá. Desculpe o termo, mas você na hora tu fala: PQP, voltei para essa porcaria aqui que não dá. Aí você vai se reestruturando, vai se acostumando, voltou para tua cela, para tua prisão, aí você, vida que segue. Mas por quê? Porque você percebeu que a vida é imutável, que você está muito além dessa carapaça da realidade física. Você esteve na tua verdadeira essência e você percebe que o corpo, que o tempo, que o espaço, tudo que a gente conhece como realidade é apenas uma ilusão, é parte de uma verdade, mas é uma parte pequenininha, a ponta de um iceberg. É a menor parte, digamos assim, da existência do todo, é uma parte bem limitada. Então, quando a gente se projeta de forma astral, quando a gente faz uma projeção astral de forma consciente, a gente percebe de forma direta que a gente é muito maior do que a gente pensa. Então, eu digo para vocês que essa percepção, ela não é apenas uma percepção libertadora, mas é uma percepção poderosamente transformadora.
cada projeção astral, cada viagem fora do corpo físico, cada momento que você está fora dessa carapaça, desse nhoque, dessa lasanha que é o corpo físico, você tem mais certeza de que isso aqui não passa de uma fagulha do universo cósmico, uma fagulha da realidade. Então, se a gente parar para pensar, o sono, ele deixa de ser apenas um momento de descanso para o corpo físico, de regeneração celular, de regeneração cerebral. Ele se transforma numa porta para outras dimensões e ele se torna mais do que uma porta. Ele se torna uma oportunidade de você explorar novas realidades através da saída do corpo, além do alcance da percepção física, além de qualquer limitação, além de qualquer gaiola. Por mais que no plano astral você também vai ter um certo limite de ação, comparado a planos mais sutis como o mental, claro, mas comparando ao plano físico, a estranheza é completa quando você volta para o corpo. Então, percebam que o sonho, que o momento de você deitar, dormir e entrar nesse transe maluco que é o sono, e o ato de sonhar propriamente dito, nada mais é do que um portal para que você consiga experienciar novas realidades e começar a perceber a tua verdadeira natureza, que não é limitada pelo físico, que não é limitada pela carne, que não é limitada pela mente. Aí você consegue compreender de forma direta que você é realmente uma centelha divina, que você é o Atman, não da boca para fora como teoria que a gente pega o livro de alguém que a gente gosta e lê, eu sou uma centelha divina, blá 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 blá, eu sou o Atman, blá 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 blá, as escrituras maravilhosas, porque a maioria das pessoas, em geral, elas ficam só nessa teoria, elas não procuram se esforçar de uma forma profunda, visceral, para encontrar a realidade por ela mesma. Ela pega a muletinha dela ali e fala, pô, esse livro é muito bom, vai me trazer iluminação. Não que você não possa ler, claro, mas elas se apegam a essas muletas, se apegam muitas vezes a substâncias para tentar elevar a consciência, mas na verdade você acaba não elevando. Você pode ter novas percepções, mas aquilo ali sempre vai gerar uma dependência de algum tipo de substância ou de algum tipo de ritualística que possa ser importante num dado momento, tudo bem, mas você tem que depender de uma única coisa, uma única e exclusiva coisa. Depender de você mesmo, depender da sua força interior e do teu propósito maior, que é descobrir quem verdadeiramente você é. Tá bom? Acho que eu falei demais, a ideia era essa, trazer para vocês que o mundo dos sonhos, que o momento de dormir é uma oportunidade de você conhecer além das fronteiras do corpo físico, além do tempo, além do espaço, e nesse momento aproveite para se conectar com o ilimitado, com o eterno, principalmente por esses mensageiros cósmicos, por esses mentores espirituais, por esses protetores que muitas das vezes estão aqui dos nossos lados, tentando ajudar, tentando incentivar. A gente não percebe, mas vamos sintonizar ali a anteninha do chakra frontal e do chakra Sahasrara, do Agnya Chakra e do coronário, mexer ali na glândula pituitária, na glândula pineal principalmente, e perceber essa realidade. Se conectar com aquilo que está tentando passar para a gente uma mensagem muito boa, que diz nada mais, nada menos que a gente nasceu para iluminar e expandir a consciência. Beleza? Quem gostou do vídeo, dá o like, não se esqueça de compartilhar também. Se você está nesse processo de despertar espiritual, se você quer ter uma projeção astral, massifica a tua mente com a ideia da projeção astral. Pode até escrever no texto aí do comentário, fala, eu quero ter uma projeção astral. Eu quero ter uma projeção astral. Depois pega, escreve num papel na tua casa também. Escreve, se possível, debaixo do travesseiro, enfim. Pega alguma coisa e bota ali onde você vai dormir escrevendo, eu quero ter uma projeção astral. Bota nos comentários também. Quem tiver interesse, como eu já falei com vocês algumas vezes, tem os links aqui do meu curso na Hotmart sobre o chakra raiz, sobre o chakra Muladhara, que é o chakra principal no processo de sustentação energética de todos os chakras do processo do despertar espiritual, e o e-book sobre o terceiro olho, sobre o chakra Agnya, o chakra frontal. Beleza, galera? Desde já o meu muito obrigado
e, como eu sempre digo, namastê!